Evangelho de Marcos, 3º capítulo, de 20 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui. Vamos orar? Santo Deus, este é o momento do culto em que o Senhor, graciosamente, pela Tua palavra, falará conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus, ilumina-nos a mente e o coração para que entendamos, para que ouçamos a Tua voz e para que nós apliquemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje na nossa vida. Que assim seja, Senhor. Fala conosco, não da maneira que gostaríamos, mas da maneira que precisamos ouvir. Que assim seja, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Irmãos, das muitas lembranças que eu ainda guardo da minha infância, uma em especial me veio à mente quando eu comecei a preparar este sermão, olhando para este texto aqui. E antes que os irmãos entendam o porquê, é claro, deixem-me contá-la. Diz respeito a uma das muitas competições que eu e meu irmão, mais novo, travávamos na infância. A disputa pelo controle remoto da televisão que tínhamos na sala de casa. Já faz muito tempo, mas eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos, das brigas. Eu, mais velho, queria jogar videogame a todo custo. Meu irmão, que nem entendia o que isso era à época, queria assistir seus desenhos animados. E é claro, o resultado os irmãos já devem imaginar. Digamos que, como geralmente se vê entre crianças contrariadas, a resolução não era das mais amigáveis entre nós dois. Mas toda intriga acabava, irmãos, quando nossos pais entravam em cena. Como deve ser, com toda a autoridade, logo eles resolviam a situação da maneira mais adequada possível. E claro que com isso, mostravam para mim e para meu irmão quem é que mandava na casa. Bem, vocês devem se imaginar agora, se perguntar agora, mas o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Acontece, irmãos, que aqui neste texto, nós também vemos pessoas brigando, buscando, procurando
por controle. Não exatamente pelo controle remoto da televisão, mas pelo controle, vejam só, de uma pessoa. Sim, irmãos, pessoas que em determinado momento da trajetória de Jesus quiseram controlá-lo. Mas claro que não tiveram sucesso, justamente pelo fato de ser ele, Jesus, aquele que detém toda a autoridade de controle. Aquele que, na história, mostra a essas pessoas como meus pais mostravam a mim e meu irmão quem é que tem toda a autoridade. Como verdadeiros discípulos, nós aprenderemos hoje que, como verdadeiros discípulos, nós devemos nos sujeitar a Jesus em vez de querer controlá-lo. Repito, a grande lição que nós aprenderemos hoje aqui, olhando para os versos 20 a 35, é que, como verdadeiros discípulos, nós devemos nos sujeitar a Jesus em vez de querer controlá-lo, porque é dele toda a autoridade de controle. E como de costume, irmãos, bem presbiterianamente, nós veremos isso a partir de 3 etapas. Olharemos para 3 verdades específicas, 3 lições específicas. A começar pelos versos 20 e 21, com a verdade de que nossa ignorância em relação a Jesus nos leva a querer controlá-lo. Essa é a primeira lição que nós vemos aqui, que Marcos transmite neste texto. Nossa ignorância em relação a Jesus nos leva a querer controlá-lo. Bem, e antes de vermos isso especificamente, eu preciso dizer que o que nós temos aqui diante de nós é uma espécie de, atenção, relato sanduíche. O que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que neste relato aqui, nós veremos Marcos abordar 3 histórias. 2 histórias similares, umas às outras, e uma outra diferente, mas complementar, no meio. 2 histórias nos extremos, como 2 fatias de pão no sanduíche, e uma história diferente, embora complementar, como o recheio do sanduíche, no meio dessas 2 histórias nos extremos. Nós veremos 3 histórias, portanto, nesse sentido, nessa construção discursiva chamada de sanduíche. 2 histórias parecidas nos extremos e uma diferente no meio, mas ligada às outras 2. E o relato que nós começaremos a ver aqui, nos versos 20 e 21, começa a apresentar a primeira dessas histórias, ligada aos parentes de Jesus. Esse relato será interrompido, outro virá no meio, e aí, ao final, se os irmãos prestaram bastante atenção ao texto, viram que no verso 31, volta a cena de novo, a história dos parentes, da família de Jesus. Essa é uma técnica muito comum usada por Marcos, essa espécie de narrativa sanduíche, com 2 histórias e uma no meio complementar. Nós veremos isso ainda outras vezes aqui no texto. Se os irmãos estiveram aqui no domingo passado, devem se lembrar que a temática que Marcos está apresentando agora para nós, a partir do verso de número 13, deste 3º capítulo, sobretudo, é a da autoridade do nosso Senhor em relação aos seus seguidores. Até boa parte do 4º capítulo, o que Marcos destaca para nós aqui é o contraste que existe entre aqueles que pertencem ao grupo de Jesus, ao seu grupo íntimo de discípulos, e aqueles que estão fora desse grupo de íntimos discípulos. Pois bem, 2 informações introdutórias de especial importância: a forma como o relato se constrói e o contexto exato em que nós estamos no Evangelho de Marcos. Por que elas são importantes? Porque de início, irmãos, na primeira dessas histórias, versos 20 e 21, nós vemos um primeiro grupo. Neste caso, um grupo formado por pessoas que até este momento do ministério de Jesus ainda não revelaram ter o correto conhecimento de quem ele era. Um primeiro grupo que, embora tivesse relações consanguíneas com Jesus, ainda estava fora do círculo íntimo daqueles que o viam como Salvador. Um grupo que, embora já o conhecesse muito provavelmente há bastante tempo,
ainda não crê nele como Salvador, como Messias. O grupo formado por seus parentes. Marcos nos apresenta este grupo nos versos 20 e 21. Vamos voltar os olhos para os versos 20 e 21 no primeiro momento? Volte os olhos para os versos 20 e 21. Marcos começa o relato dizendo: então ele, Jesus, foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Vejam, irmãos, o evangelista começa a nos contar sobre esse grupo específico aqui dos parentes de Jesus, contextualizando o episódio que os envolve. Diz Marcos no primeiro momento: então Jesus foi para casa. A única casa identificada até aqui no Evangelho segundo Marcos é a casa de Pedro, em Cafarnaum. Como nós já vimos, muito provavelmente, o local no qual Jesus residiu por algum tempo em seu ministério naquela região. Foi lá, inclusive, que ele curou a sogra de Pedro. Os irmãos se lembram dessa história? Pois bem, lá está Jesus, depois de escolher os seus 12 apóstolos. Relato que vimos na semana passada. E como já era comum, os irmãos também já sabem disso, ele não está sozinho. Na verdade, diz Marcos, na continuação do verso 20, há uma multidão que afluiu para aquele lugar de novo. E por que de novo? Porque nós já vimos em relatos anteriores que multidões estavam a frequentar aquela casa, a procurar por Jesus ali naquela casa. Uma multidão tão grande, irmãos, e de maneira tão eufórica, que de maneira tão eufórica se dirige àquele lugar, que Marcos nos conta, de um modo tal que eles, Jesus e seus discípulos, nem podiam comer. Então notem, a despeito das exceções, é claro que na multidão, vamos deixar isso claro, é claro que na multidão havia aqueles que de fato conheceram a Cristo, que procuraram Jesus justamente entendendo o seu aspecto messiânico, entendendo realmente a sua pessoa, mas a despeito dessas exceções, mais uma vez aqui, a multidão é descrita por Marcos como um obstáculo e não como algo benéfico. Notem, a demanda é tão alta que Jesus e seus discípulos mal conseguem comer em razão da multidão que aflui novamente para a casa, que muito provavelmente é a casa de Pedro. Então, contextualizando o episódio, vem a apresentação dos parentes de Jesus agora. E numa informação, irmãos, em muitos sentidos surpreendente. Por quê? Porque o que Marcos nos conta é que, sabendo de tudo que Jesus estava fazendo, e o que Jesus estava fazendo? Seu trabalho pesado, pregando com toda a autoridade, curando, expulsando demônios. A oposição é cada vez maior entre as lideranças religiosas. Enfim, sabendo de tudo isso, os seus parentes decidem ir a Cafarnaum para o prender. E com um veredito que revela total desconhecimento de quem era Jesus. Dizem os seus parentes: está fora de si. Na língua grega original, irmãos, a linguagem é ainda mais forte do que a que nós lemos aqui, na língua portuguesa. O sentido comunicado por Marcos aqui é o de que seus parentes estão determinados a agarrar Jesus à força. Estão determinados a amarrá-lo, a privá-lo da sua liberdade, a tirá-lo de Cafarnaum. Bem, talvez, pensem comigo, esses parentes estejam preocupados com a reputação do nome da família, porque Jesus está adquirindo inimigos entre os líderes religiosos crescentemente. Então, talvez estes parentes pensem que Jesus acabará com a reputação do nome da família. Talvez também, por zelo, esses parentes estejam preocupados com a integridade física, mental de Jesus, do seu familiar,
Porque vejam, Marcos diz, as notícias são as de que ele mal consegue se alimentar junto com seus discípulos. Tamanha a demanda da multidão que o procura. Mas seja como for, o fato é que mesmo sendo familiarmente próximos, essas pessoas revelam total desconhecimento da pessoa e da obra do Senhor, mesmo sendo familiarmente próximos. Pelo menos até aqui, neste momento específico do seu ministério. Pois a conclusão a que essas pessoas chegam, irmãos, é de que Jesus está simplesmente louco. Como diz Marcos no final do verso 21, a conclusão desses seus parentes é que Jesus está fora de si. Então o que eles fazem? Por ignorância, talvez por relatos falsos, exagerados, talvez por ciúmes ou mesmo por zelo, mal orientado, eles vão aonde Jesus está para amarrá-lo. Querem ter o controle sobre Jesus. Estão entendendo o que Marcos está comunicando? Querem pôr um ponto final a essa história de ministério, que consideram loucura. Então percebam, por mais zelosos e próximos que fossem, esses parentes, em termos consanguíneos, eles não revelam ter o correto conhecimento da pessoa e da obra de Jesus, pelo menos não até este momento específico do seu ministério. Eles estão decididos a sair e prender Jesus, trazê-lo de volta para si. E aqui nós temos a primeira lição para esta noite, que Marcos está nos ensinando aqui. A nossa ignorância em relação a Jesus nos leva a querer controlá-lo. Nossa ignorância em relação a Jesus nos leva a querer controlá-lo. Sabem, irmãos, há importantes aplicações para a nossa vida, hoje aqui, a partir desta verdade. Primeira delas, que Marcos nos ensina hoje para os nossos dias, primeiro, é que familiaridade com Jesus não significa verdadeiro conhecimento dele. O evangelista João nos ajuda a entender o que se passa aqui. Lá no Evangelho segundo João, no 7º capítulo, 5º verso, João reafirma o que está sendo descrito aqui. Lá naquele texto nós lemos o seguinte, abro aspas, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, fecho aspas. Até este momento de seu ministério, por um tempo de seu ministério, mesmo os parentes de Jesus não acreditavam nele. Não tinham Jesus como Senhor e Salvador, como Messias esperado de Israel. E ao lado de outros tantos episódios, o que isso nos ensina é que ter familiaridade com Jesus não implica verdadeiro conhecimento dele. Mas aí o irmão e a irmã, os irmãos, nós podemos nos perguntar, mas o que isso quer dizer afinal de contas? Hoje ninguém é parente de Jesus, não é? Consanguineamente, assim falemos. Não no sentido de ter consanguinidade. Mas, irmãos, pensem comigo. Hoje, muitos estão familiarizados com Jesus de várias outras maneiras. Muitas pessoas levam Jesus nos lábios, nas camisetas, nos adesivos de carros. Muitas pessoas têm Jesus em alta consideração, têm familiaridade com o nome de Jesus. Ah, eu sei quem é Jesus, eu sei quem foi Jesus, um grande professor, um grande mestre do passado, um grande sábio, um grande libertador. Eu estou familiarizado com Jesus, eu conheço a sua história. Hoje em dia, dificilmente nós encontraríamos alguém na face da terra, ou vamos especificar, não é? No Brasil, pelo menos, que não tenha ouvido falar de Jesus, que não esteja familiarizado com esse nome. Mas ter familiaridade com Jesus é diferente de ter verdadeiro conhecimento de quem Ele é. Estar familiarizado com Jesus não significa verdadeiro conhecimento dele. A pergunta que ecoa para nós hoje, portanto, é: nós o conhecemos realmente? Nós temos intimidade com Jesus? Ou será que apenas estamos familiarizados com Ele? O que as nossas práticas e as nossas crenças dizem? Porque é possível ter familiaridade com Jesus e ainda assim não conhecê-lo verdadeiramente.
Segunda aplicação, irmãos, que esta primeira verdade nos traz, quando nós buscamos controlar Jesus, nós damos sinais de que nós, de fato, não o conhecemos. Reparem, irmãos, por mais zelosos que esses parentes fossem, que pudessem ser, eles não tinham conhecimento correto de quem Jesus era, e por isso queriam controlá-lo, amarrá-lo à força. Diziam que ele estava louco e queriam levá-lo embora. E muitas vezes, irmãos, nós, por ignorância, também buscamos controlar Jesus. Sabe quando isso acontece? Por exemplo, quando nós queremos submeter Jesus aos nossos projetos egoístas de vida. Sabe quando isso acontece, por exemplo? Quando nós achamos, ainda que inconscientemente, que Jesus tem a obrigação de nos atender da maneira que nós queremos. Afinal de contas, eu sirvo a Cristo há tanto tempo. Senhor, o Senhor vai quebrar esse galho, não vai? Eu tenho certeza, eu vou orar e com fé o Senhor vai me atender exatamente da maneira que eu quero. E às vezes, irmãos, a maneira que desejamos é egoísta. Mas por não conhecermos Cristo a fundo, nós buscamos controlá-lo. Se isso acontece, é porque nós precisamos desenvolver mais a nossa intimidade com Ele. Porque é a nossa ignorância em relação a Cristo que nos leva a querer controlá-lo. Essa é a primeira lição do texto. Mas agora há uma segunda. Então vejam, agora nós veremos Marcos fazer uma pausa na história da família de Jesus, dos parentes de Jesus. Os irmãos se lembram do que eu falei antes? Da técnica sanduíche utilizada por Marcos aqui? Ele vai interromper por um momento essa temática dos parentes de Jesus e vai inserir uma outra história diferente, embora ligada a essa primeira, no meio, para que depois retome novamente a temática dos parentes de Jesus. Agora, verso 22. A partir do verso 22 até o verso de número 30, nós vemos a segunda lição desta noite. Segunda lição desta noite é: nós não podemos controlar Jesus, porque é dele toda a autoridade de controle. Então, a primeira, nossa ignorância nos leva a querer controlar Jesus. A segunda agora, mas nós não podemos controlar Jesus. Por quê? Porque é dele toda a autoridade de controle. Vamos ver como Marcos começa a nos mostrar isso? Volte os olhos comigo para o verso 22. Os escribas, vejam, outra história agora, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Vejam, irmãos, como essa segunda história começa. Começa com a informação de que os escribas, aqueles que eram os mestres da lei nos dias de Jesus, diz Marcos, desceram de Jerusalém. Essa é uma informação importante. Por que é uma informação importante? Porque indica a grande popularidade de Jesus a essa época. Ele está ao norte, na Galileia. Muito provavelmente, como já dissemos, na casa de Pedro, em Cafarnaum. Só que em Jerusalém o seu nome já está propagado e conhecido, a ponto do Sinédrio mandar escribas para ver o que Jesus estava fazendo. Vamos trazer isso aqui para a linguagem presbiteriana. A ponto do presbitério enviar uma comissão para ver o movimento que está acontecendo lá na região de Cafarnaum. Esse é o sentido aqui. A ponto da capital religiosa de Israel, ao sul, Jerusalém, enviar escribas para consultar o que está sendo feito por este homem chamado Jesus. E qual é a avaliação que esses escribas dão? Qual é o veredito que esses escribas dão a Cristo, a Jesus? Verso 22. Ele está possesso de Beelzebu, eles dizem. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Por que, de repente, Marcos começa a falar agora dessa história? E qual é a relação com demônios? Por que os escribas fazem essa ilação, essa acusação? Mateus nos ajuda a entender. Lá no Evangelho segundo Mateus, nós lemos no capítulo 12, a partir do verso 22, que essa história aqui
se passa imediatamente após Jesus libertar um endemoniado, que também era cego e mudo. Talvez a pessoa com o maior número de problemas que Jesus já tenha encontrado no seu ministério, né? O camarada era endemoniado, era cego e era mudo. Então, diz Mateus no seu evangelho, que Jesus o libertou dos demônios, curou a sua cegueira e a sua mudez. Daí a razão dos escribas agora tocar nesse assunto. Dizer, ele expele demônios por Beelzebu, porque ele tinha acabado de expulsar demônios de um homem que também era cego e mudo. É como se os escribas tivessem testemunhado aquele evento. E agora, buscando explicar o que aconteceu, dessem a sua sentença. E vejam, sentença formada por duas acusações principais. Primeira delas, ele está possesso de Beelzebu. Segunda, é por ele, Beelzebu, o maioral dos demônios, o diabo, que ele, Jesus, expele os demônios. Sabe o que há de interessante aqui, irmãos? Os escribas não negam o poder e os sinais de Jesus. Eles sabem que Jesus está fazendo sinais poderosos. Qual é o problema? O problema é que eles atribuem esses sinais não a Deus, mas ao diabo. Então, se os parentes dão um primeiro veredito, Jesus está louco, está fora de si, agora nós vemos um segundo veredito, não dos parentes, mas dos escribas. E igualmente equivocado. E para ser sincero, mais exato, ainda pior do que o veredito dos parentes. A família diz, Jesus está louco. Os escribas dizem, na verdade, ele está possesso. Então os irmãos conseguem entender por que Marcos insere essa história no meio? Porque elas são ligadas pelas imagens deturpadas que esses grupos estão fazendo do nosso Senhor. E como é que Jesus reage a essas acusações dos escribas? Verso 23 agora. Volte os olhos comigo, por gentileza, ao verso 23. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Como é que Jesus responde à acusação dos escribas? Ele recorre a parábolas. Ele recorre a um simples exercício de lógica para mostrar o quanto o argumento dos seus acusadores é absurdo. De que maneira? De início, Jesus diz o quê? Ora, como pode Satanás se opor a si mesmo? Se eu estou expulsando demônios pelo poder de Satanás, Satanás está trabalhando contra si mesmo. Isso é um absurdo. Um reino ou uma casa dividida contra si própria não pode subsistir, ela vai à ruína. Jesus recorre a um simples exercício de lógica para mostrar o quanto o argumento não faz sentido. Ele não pode estar em conluio, em acordo com Satanás, pois Satanás não atacaria a si mesmo. Mas ainda no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O segundo ponto de Jesus, irmãos, confirma que Satanás não está em guerra consigo mesmo. No entanto, acrescenta algo a mais. É como se Jesus dissesse agora, de fato, isso não faz o menor sentido. Como Satanás guerrearia consigo mesmo? E agora ele dissesse, mas ele está sim sob ataque.
sob o ataque do reino de Deus. Eu estou sim, em vez de cooperando com Satanás, na verdade eu estou acabando com a sua obra. Eu amarrei o valente, usando da parábola. Eu estou saqueando a sua casa. Os irmãos conseguem ver o contraste? Os parentes tentam controlar Jesus. Jesus agora deixa claro que é Ele quem tem toda a autoridade de controle, inclusive sobre o maioral do reino das trevas, o diabo. Ele está amarrado. Então, irmão, irmã, nós não precisamos dizer hoje, salvo por brincadeira, é claro, né? Está amarrado, né? Quando alguém fala alguma coisa, geralmente já está consagrado, né? Popularizado no jargão evangélico. Está amarrado. Quando eu ouço algum irmão brincando, né? Ah, pastor, eu vou me mudar da cidade, talvez... Está amarrado, eu brinco, falo, está amarrado, não vai sair da igreja de jeito nenhum, nem da cidade. Brincadeiras à parte, nós não precisamos fazer isso, porque Jesus já amarrou o diabo. Jesus já começou a pôr fim no reino das trevas. E essa sua ação caminha para a conclusão, para a consumação de tudo, quando ele voltar e dar cabo final. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos lá em Apocalipse 12? O que é que João vê? O diabo e seus anjos caindo do céu, perdendo a sua prerrogativa de acusação diante de Deus. É o que Jesus está fazendo aqui. Então, irmãos, os escribas estão blasfemando quando dizem que Jesus está expulsando pelo diabo os demônios que expulsa. E é isso que dá ensejo àquilo que nós lemos nos versos 28 a 30. Volte os olhos comigo agora para os versos 28 a 30. Vejam lá, Jesus termina a sua conversa, a sua resposta, a sua réplica aos escribas com os seguintes termos, versos 28 a 30 agora. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E por que Jesus disse isso? Marcos mesmo explica no verso 30. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, o confronto com os escribas termina com o pronunciamento do Senhor. O que é que Jesus diz aqui? O perdão está disponível para todos os pecados e blasfêmias, exceto para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para esse pecado específico não há perdão. Quem o comete é réu de pecado eterno. O que isso quer dizer, pastor? O próprio verso 30 nos ajuda a entender, irmãos, o que é o pecado sem perdão, para o qual não há perdão. Vejam, Jesus havia feito diante daqueles homens o que qualquer outra pessoa teria reconhecido como algo bom. Diante daqueles homens, Jesus deu provas do poder de Deus, e isso pela ação do Espírito Santo. Somente Deus, pelo poder do Espírito Santo, poderia operar o que Jesus estava operando. Só que os escribas atribuem tudo aquilo ao poder de Satanás. Em plena luz do dia, quando Jesus está testemunhando do poder de Deus, e isso está diante dos olhos dos escribas, eles se voltam para a blasfêmia, para as trevas. Esse é o pecado para o qual não há perdão. É a recusa resoluta, deliberada, consciente, dura, mesmo diante de todo o testemunho do poder e da ação de Deus, da obra do Espírito em Cristo Jesus. Notem,
o pecado sobre o qual se fala aqui não é um ato isolado, pontual. Ai, falei algo que não deveria, blasfemei contra o Espírito Santo, estou perdido eternamente. Não é algo pontual, aconteceu assim pontualmente. É mais do que isso, irmãos, é uma condição da alma, é uma disposição do coração, algo que se constrói paulatinamente, uma recusa deliberada do poder de Deus. Eu não quero Deus, não tenho o menor interesse em Deus. Portanto, por maior prova que Ele me dê do seu poder, eu recuso e atribuo a qualquer outra coisa que não seja Deus. Este é o pecado sobre o qual se fala aqui. E os escribas estão caminhando para a perdição eterna. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque estão recusando, mesmo diante de seus olhos, o poder de Deus que estão testemunhando. Então aqui, irmãos, nós temos uma segunda verdade para nós nesta noite. Nós não podemos controlar Jesus, porque é dele toda a autoridade de controle. Sabe o que isso ensina para mim e para você nesta noite, para a nossa vida? Que é muito melhor para nós, irmãos, que seja assim. É muito melhor para nós que Jesus tenha todo o controle. Porque quando nós entendemos isso, em vez de nos preocuparmos com amanhã, em vez de procurar controlar Jesus, nós simplesmente confiaremos e descansaremos nele. Irmãos, o controle da nossa vida está nas mãos de alguém que é muito melhor do que nós mesmos. O controle da nossa vida está nas mãos de alguém que nos conhece e que sabe o que é realmente bom para nós. Nem nós, irmãos, sabemos o que é bom para nós. Ele tem todo o controle, e isso basta. Em vez de buscar controlá-lo, em vez de desejar que Ele atenda os nossos desejos, muitas vezes egoístas, nós, na verdade, devemos orar: Senhor, seja feita a Tua vontade. É claro, nós apresentaremos diante dEle os nossos pedidos. Nós apresentaremos diante dEle aquilo que nos aflige, que nos entristece, mas, acima de tudo, irmãos, sabendo que é dEle todo o controle. E por isso, orando: Senhor, eu peço que seja feito assim, mas, acima de tudo, seja feita a Tua vontade. É dele, irmãos, todo o controle. E acreditem, é o melhor para nós. Por isso, descanse. Descanse, porque lembrar que é dele todo o controle, que é dele toda a autoridade, também nos conforta, nos traz esperança. Nem mesmo o diabo, irmãos, pode alguma coisa diante do Senhor. Nada, irmãos, pode nos desanimar, portanto, diante dessa verdade. Mas eu não posso deixar de fazer uma aplicação aqui com o temido, relacionado ao temido pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez você, em algum momento da sua trajetória cristã, já tenha parado para pensar, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E agora? Será que eu já cometi esse pecado? Será, Senhor, que eu falei alguma coisa que eu não deveria e blasfemei contra o Espírito Santo? Irmãos, deixe-me dar uma boa notícia. Se vocês já tiveram essa preocupação, é sinal de que não houve blasfêmia. Porque, à luz do texto, aquele que comete este pecado recusa deliberadamente o poder de Deus, ou seja, pouco se importa se cometeu, se não cometeu esse pecado específico. Pouco quer saber de Deus, nega a existência de Deus. É por isso que muitos estudiosos e teólogos relacionam esse pecado específico da blasfêmia contra o Espírito Santo com a apostasia. Ou seja, com a recusa de tudo aquilo que se viveu no passado, mesmo diante do testemunho do poder de Deus, da ação de Deus, mas ainda assim ignoram. É quando isso acontece que se comete este pecado aqui. Então, se você já se perturbou e às vezes se perturba com isso, será que eu já cometi o pecado
a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um bom sinal. É sinal de que isso não aconteceu. Mas é claro, fiquemos em alerta. Fiquemos em alerta. Terceira e última verdade, agora versos 31 a 35 para encerrarmos. Por fim, a terceira e última verdade aqui é a seguinte: como verdadeiros discípulos, nós é que devemos nos sujeitar a Jesus em vez de buscar controlá-lo. Vejam que agora, irmãos, Marcos volta a discorrer sobre a família de Jesus por fim. Olha aí a técnica sanduíche. Família lá nos versos 20 e 21, uma história no meio, e agora 31 a 35, o foco volta de novo para a família, para os parentes de Jesus. O cenário continua a ser aquela casa cheia de pessoas, e a informação, muito provavelmente, agora, a partir do verso 31, é a seguinte: aqueles parentes que saíram resolvidos em buscar Jesus, em amarrá-lo, em trazer de volta, chegam finalmente a Cafarnaum. Verso 31, volte os olhos, juntamente comigo. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar. Veja, irmãos, algumas informações importantes, interessantes aqui. A família chegou ao local, mas não entrou. Ficou do lado de fora. Muito provavelmente por causa da multidão que estava presente naquela casa. Mas há algo mais, dizem os comentaristas, que Marcos está tentando nos comunicar aqui com essa informação. Porque ela é importante, porque ela se repetirá no verso 32, a informação de que os parentes não entraram. Vejam agora o verso 32. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão onde? Lá fora, à tua procura. Parece que Marcos está enfatizando o fato da família estar do lado de fora e, com isso, comunicando uma lição importante aos seus leitores. O que é que ele está nos querendo dizer com isso, irmãos? Percebam a ironia. Geralmente, o que se vê é o contrário, não é? Os parentes habitam com o familiar dentro de casa e os demais ficam do lado de fora. Mas aqui é diferente. Porque até este momento do ministério de Jesus, até este momento, os parentes ainda estão fora do seu círculo íntimo, o círculo de fé. Os parentes ainda não compreenderam exatamente quem Jesus é. É por isso que querem controlá-lo. É por isso que querem levá-lo embora. É por isso que a sua avaliação é: ele está louco, está fora de si. Mas qual é a reação do nosso Senhor? Versos 33 a 35. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quem é minha mãe e meus irmãos? Pergunta o nosso Senhor. Irmãos, por favor, vamos entender isso aqui corretamente. Jesus aqui não está insultando ou ignorando a sua família. Não é exatamente este o ponto de Marcos aqui. Na realidade, o que nós vemos aqui é Marcos aproveitar o ensejo desse assunto para transmitir um ensinamento aos seus leitores. E que ensinamento é este? O texto deixa claro. O que o Marcos está nos comunicando aqui é que a verdadeira família de Deus é formada pelas pessoas que fazem a sua vontade. Em outras palavras, o que Marcos está nos dizendo com essa história, inspirado pelo Espírito do Senhor, é o de que, é a seguinte verdade, não é? Os verdadeiros relacionamentos espirituais não são definidos pelo sangue, mas pela fidelidade comum à vontade e propósito de Deus. Em outras palavras, irmãos, o que Marcos está ensinando aqui é que a verdadeira família de Jesus consiste de todos aqueles que obedecem à vontade de Deus. Este é o sentido.
A família quer reivindicar sobre Jesus os seus direitos. Mas Jesus mostra que, na verdade, é dele toda a autoridade. Para terminar, a nossa terceira lição. Como discípulos verdadeiros, nós devemos nos sujeitar a Jesus em vez de buscar controlá-lo. Vamos para as últimas aplicações dessa noite. Primeira coisa que isso aqui nos ensina hoje, como discípulos, irmãos, a nossa obediência a Cristo está acima de qualquer outra coisa. Deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Não foi o que nós lemos lá em Mateus, capítulo de número 10? Que o nosso amor a Jesus deve ser ainda maior do que o amor que nós buscamos nutrir pelos nossos parentes mais próximos. O que é que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim e ama mais a seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo com isso que nós não devemos amar pai e mãe? Muito pelo contrário. Ele, como o próprio Deus encarnado, não iria contra a sua própria palavra, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Não é isso que Jesus está dizendo, nem lá, nem aqui. A mensagem, pelo contrário, é a seguinte: mas o amor a Ele deve estar acima de tudo. Acima, inclusive, dos mais ternos e afetuosos sentimentos que nós nutrimos com os nossos familiares. É assim que nós amamos a Cristo, irmãos? É assim que nós amamos a Cristo? Acima de tudo e de todos? Se você perdesse qualquer coisa na tua vida hoje, família, trabalho, dinheiro, ainda assim você declararia o seu amor a Cristo? Ainda assim você seria capaz de dizer que ama ao Senhor e que por isso, ainda que perca tudo, se alegra nele? Nós, será que faríamos, reagiríamos assim? Segunda aplicação que o texto aqui nos ensina: os nossos laços espirituais são ainda mais fortes do que os nossos laços sanguíneos e familiares. Irmãos, não me entendam mal aqui. Mais uma vez eu vou repetir para que não haja confusão. Eu não estou dizendo, e o texto não diz, que nós devamos ignorar nossos familiares, que nós devamos cortar vínculos com os nossos familiares. Nada disso, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que o nosso amor e a nossa consideração a Ele devem estar acima do nosso amor e a nossa consideração pelos nossos entes queridos. E o texto aqui nos ensina que é assim que deve ser também entre os irmãos de fé. O amor que nós temos, irmãos, de uns para com os outros em igreja, deve ser ainda maior do que o amor que nós temos com os nossos familiares, com os nossos parentes. Porque os laços que nos unem em Cristo são maiores, mais importantes e mais duradouros do que os laços que nos unem em família consanguínea. É isso que o texto nos diz. Deixa eu trazer para o chão. Você faria, meu irmão, pelo seu irmão e irmã de igreja, o que você faz por um filho seu? Você faria, meu irmão e minha irmã, por um irmão, por uma irmã do corpo de Cristo, o que faz pelos pais? Ou por quaisquer outros entes queridos? Deveríamos agir assim. Porque os laços que nos unem na fé são ainda mais fortes do que os laços que nos unem consanguineamente. Como verdadeiros discípulos de Jesus, nós devemos nos sujeitar a Ele em vez de querer controlá-lo, porque é dele toda a autoridade de controle. Eis a grande lição do texto que vimos nesta noite. Que Deus nos abençoe, irmãos.
fazendo-nos lembrar de tudo isso que aprendemos hoje. E mais do que isso, fazendo-nos viver todas essas verdades. Em nome de Jesus, o seu Filho. Amém.